Um dos bancos mais importantes da Suíça quase faliu. Mas o que esperar de bancos estatais que adotam reserva fracionária? Este é o Visão Libertária. Este artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por Rafael Dufrayer. O Credit Suisse é um banco legado com sede na Suíça com suas origens ainda no século XIX, sendo uma instituição importante para o desenvolvimento do pequeno país da Europa. Ele foi fundamental para o financiamento de sua malha ferroviária e sempre trouxe credibilidade para a nação montanhesa. Durante várias décadas, o banco esteve com suas reservas atreladas ao padrão ouro, o que lhe impedia de emprestar o que não tinha e praticar fraudes monetárias. Por isso, o banco sempre foi referência em estabilidade. Isso ficou evidente na crise financeira de 2008, quando várias instituições bancárias foram impactadas, mas o Credit Suisse conseguiu resistir à instabilidade mundial sem necessitar de um resgate governamental. Mas, finalmente, o grande banco suíço se encontrou numa sinuca de bico. Agora, a instituição foi comprada pelo rival conterrâneo, o UBS, graças a uma negociação histórica com mediação do governo. O UBS concordou em pagar 3 bilhões de francos suíços após a negociação com o Banco Central Suíço e o Ministério das Finanças. Apesar da fusão dos bancos e dos aportes bilionários que o governo já tinha feito no Credit Suisse, suas ações continuaram em queda, valendo hoje menos de $1. É claro que por trás de toda a propaganda de confiabilidade e excelência do banco, haviam alguns esqueletos no armário. Além da gestão desunida, a companhia esteve associada a casos de lavagem de dinheiro e perda de confiabilidade, quando bilhões de francos foram retirados da instituição. Recentemente, o Banco Nacional Saudita, o maior acionista do Credit Suisse, que tem quase 10% de participação, indicou a suspensão de novos investimentos. Com os temores dos investidores internacionais por conta da situação financeira mundial, afetada diretamente pela falência de grandes bancos americanos, isso disparou um alarme. A consequência foi uma quebradeira generalizada das ações da instituição. Nada conseguiu impedir essa queda, nem mesmo a declaração de apoio financeiro do Banco Nacional da Suíça foi suficiente para estabilizar a situação. Alguns podem achar estranho essa tragédia com o Credit Suisse. Afinal, após a crise financeira há 15 anos, a Suíça implementou as leis chamadas Too Big to Fail, ou Grande Demais para Falir. Foi uma forma de tentar proteger seus maiores bancos. O UBS já tinha sido resgatado com aportes do governo, obviamente financiado pelos pagadores de impostos. Essas leis visavam impedir que isso acontecesse novamente. Então, o que houve? Já que o Credit Suisse é um dos maiores bancos da Suíça e deveria ter capital para evitar uma grande catástrofe. Até porque, em teoria, os reguladores financeiros suíços e o Banco Nacional do país deveriam estar de olho nos grandes bancos para intervir antes de um problema desta proporção. Isso tudo nos revela que o sistema financeiro mundial está com sérios problemas, que vão muito além do que aconteceu com o Credit Suisse, já que a crise bancária teve estopim recente nos Estados Unidos. A verdade é que a disposição dos governos em salvar os bancos da insolvência acaba encorajando comportamentos irresponsáveis por parte dessas instituições, algo que não é muito divulgado ao público geral. Os bancos, desde muito tempo, já não têm o dinheiro que as pessoas guardam neles e fazem parte de um quartel com um banco central. Isso devido ao sistema de reserva fracionária, que permite a essas instituições terem apenas uma fração do que alegam ter, e a emprestar dinheiro criado do nada. Por isso, bastam os grandes investidores retirarem ao mesmo tempo seus aportes do banco que eles podem sofrer com a ausência de liquidez. Algumas das crises enfrentadas pela Credit Suisse remetem a 2021, quando houve perdas enormes e danos à sua reputação, que já vinham tirando a credibilidade da instituição. Isso devido a uma crise causada principalmente por dois motivos. O banco teve perdas significativas associadas à sua exposição ao fundo de hedge americano Archegos Capital Management. E em março de 2021, o fundo entrou em colapso, fazendo várias instituições financeiras, como a Credit Suisse, arcarem com grandes perdas devido às suas exposições. A instituição relatou perdas na casa dos 5,5 bilhões de dólares. O outro motivo está relacionado com seu envolvimento com a empresa de finanças Greensill Capital. O Credit Suisse havia fornecido cerca de 10 bilhões de dólares em financiamento a fundos que investiam em títulos emitidos pela Greensill.
Mas depois que a empresa de finanças entrou em colapso, os papéis do fundo se tornaram inacessíveis por muitos investidores. E uma posterior investigação ainda revelou que o banco suíço não tinha mecanismos adequados de gerenciamento de risco de conformidade em relação aos fundos gerenciados pela Greensill. Muitos acreditam que o governo deveria ter agido mais cedo e evitado a recente crise bancária na Suíça. Quando foi anunciar a aquisição do Credit Suisse pela UBS, o presidente suíço alegou que um colapso descontrolado do grande banco teria consequências não só para o país, mas para o sistema financeiro internacional. De fato, não parece ser uma mentira dele, já que existe um histórico de falências em cadeia entre bancos quando crises severas se agravam. Mas é inegável que o maior dano foi a reputação da Suíça como um local seguro para se investir. Por isso, os reguladores financeiros da Suíça e o governo defendem que o processo de fusão dos dois bancos é a melhor solução dadas as circunstâncias. Bem, os economistas e teóricos libertários, muitos deles que bebem da tradição da Escola Austríaca de Economia, são totalmente contra esse resgate de bancos pelo governo. Se o banco falhar e falir, somente ele deve lidar com suas perdas. O economista Murray Rothbard defendia em seus livros que o sistema bancário com reserva fracionária, onde os bancos emprestam mais dinheiro do que têm em reservas, é inerentemente instável e propenso a crises financeiras. Para ele, no capitalismo livre de intervenções, bancos que adotassem este modelo não sobreviveriam, pois os consumidores prefeririam bancos que não criam dinheiro a partir do nada e que operam com reservas integrais. No modelo atual, infelizmente, as entidades financeiras que não trabalham com reservas fracionadas não conseguiriam se manter operacionais, pois seus custos de manutenção ficariam inviáveis em relação ao pouco dinheiro que poderiam utilizar para suas operações quando comparados aos demais bancos. Ou seja, o próprio sistema é podre e garante que aqueles que querem seguir o modelo correto não consigam se manter. Além disso, pequenos bancos, que possuem ainda menos capital, precisam se arriscar mais para conseguir competir com grandes bancos, porém, sem a garantia de que o governo irá ajudá-los. Não existe incentivo nenhum nesse setor para a inovação ou proteção do dinheiro das pessoas. O sistema garante que apenas os grandes sobreviverão, criando uma barreira de entrada imensa que não pode ser transpassada. Portanto, somente teremos um sistema bancário verdadeiramente confiável e estável, ao contrário do atual modelo, no mercado competitivo e sem interferência do governo. Por fim, cabe lembrar que o Bitcoin surgiu após a crise de 2008, justamente visando consertar tudo isso. Ele rompe com a instabilidade financeira por parte dos bancos e a manipulação econômica criada pelos bancos centrais. Se quiser saber mais sobre o assunto, assista ao vídeo Tire o Estado do Seu Dinheiro, disponível aqui no canal. O link está na descrição. No mais, lembre-se sempre que o dinheiro que está lá na sua conta não é seu. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.